Vamos apregoar agora a ação direta de inconstitucionalidade 5.529, procedente do Distrito Federal. O relator, Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, e o requerente é o Procurador-Geral da República. Nós temos vários amici curiae e utilizamos a técnica do regimento. Vai falar pelo requerente, Procurador-Geral da República. Julgamento de ação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura pela AGU, 15 minutos. Depois, os 15 amici curiae vão dividir o prazo de sustentação contado em dobro, dividido por 15. Em caso de demora na Cada um terá à sua disposição 2 minutos para sustentação oral. São 15 amici curiae, talvez um recorde aqui em matéria de experiência da Suprema Corte. Então, preliminarmente, concedo a palavra à Sua Excelência, o relator, ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor ministro advogado-geral da União, Toffoli, ministro do STF, senhoras e em senhores advogados que nos acompanham, servidores, imprensa, todos que nos assistem pela TV, rádio e pelo YouTube. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do relatório, até porque o caso já contou com decisão anterior de minha lavra, amplamente divulgada, e em razão das várias manifestações que serão realizadas. Resumo o relatório. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo como objeto o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Recebi a relatoria deste feito em 14 de setembro de 2020, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno. Eis o dispositivo questionado, parágrafo único do artigo 40. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o NPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República, através do Procurador-Geral, alega ofensa aos artigos 5º caput e incisos 32 e 78, ao artigo 37 caput e parágrafo 6º, e também ao artigo 170, incisos 4 e 5 da Constituição da República. Argumenta que a norma questionada acarretaria a indeterminação no prazo de vigência das patentes. Sustenta que, em caso de atraso na análise de pedidos por mais de 10 anos ou 8 anos, a patente ultrapassaria os prazos máximos previstos na cabeça do artigo 40. Ultrapassaria os prazos máximos previstos pelo artigo 40 caput da mesma Lei de Proteção Industrial. Alega que essa extensão acumular-se-ia com a proteção concedida pelo artigo 44. O artigo 44 prevê o direito à indenização por exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Prossegue argumentando que, embora relevante para o desenvolvimento tecnológico do país, o sistema de privilégio de exploração da propriedade industrial pode ser utilizado como um instrumento de reserva de mercado, pelo que suscita a incidência do princípio da função social da propriedade.
destaca a inobservância, a previsibilidade e a estabilidade necessárias ao mercado, afirmando que o ato impugnado comprometeria a realização de investimentos e o desenvolvimento tecnológico e científico no país, bem como prejudicaria o consumidor, que estaria condicionado ao preço e à qualidade impostas pelo titular da patente por tempo indeterminado. O Senado Federal sustenta preliminarmente a falta de interesse de agir do requerente, ao fundamento de que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de mitigar a demora na atuação administrativa do INPI, pelo que a presente ação direta não seria a via adequada para o objetivo proposto. No mérito, afirma não haver inconstitucionalidade material na norma impugnada, pois seu conteúdo veicularia uma proteção temporária aos autores de inovações, estimulando, portanto, o desenvolvimento tecnológico e econômico no país. Já o presidente da República defende a constitucionalidade do preceito, argumentando que o dispositivo não estaria a permitir a extensão do prazo de patente, pois durante a tramitação do pedido haveria uma mera expectativa de direito por parte do depositante, o qual não teria ainda meios jurídicos para impedir o uso indevido de sua invenção. A Advocacia Geral da União opina pela improcedência do pedido, afirma que a demora do processo administrativo instaurado junto ao INPI se justifica pela complexidade da análise realizada pelo órgão, sendo que a regra ora questionada seria importante para garantir uma duração razoável do privilégio proporcionado pela patente. Ainda acrescenta que a lei prevê critérios objetivos para a duração da patente, refutando o argumento de indeterminabilidade do prazo de vigência. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação e pela sua procedência. Em 24 de fevereiro de 2021, recente, o Procurador-Geral da República apresentou pedido de tutela provisória de urgência, requerendo a suspensão imediata dos efeitos da norma questionada, com fundamento na superveniência da crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 e dos, abro aspas, danos irreparáveis aos cofres públicos e ao direito fundamental à saúde, fecho aspas, que decorreriam da extensão patentária autorizada pelo preceito questionado. Solicitei, então, à presidência do tribunal que antecipasse a data do julgamento do feito, pois já havia liberado para julgamento definitivo e fora, então, marcado inicialmente para o dia 26 de maio, próximo futuro. Vossa Excelência, o eminente presidente ministro Luiz Fux, prontamente atendeu a este pedido e o processo foi incluído na pauta como primeiro item para a sessão do dia 7 de abril próximo passado. Por força da necessidade, naquela data, de inclusão como primeiro item da pauta de processo dotado de urgência também, não foi possível submeter o presente feito ao colegiado, tendo em vista que remanescia a urgência na apreciação do feito, proferir naquela mesma data decisão monocrática na qual antecipei o inteiro teor do meu voto, deferindo parcialmente a liminar requerida pela Procuradoria-Geral da República, no seguinte sentido: suspender a eficácia do parágrafo único do artigo 40 da Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex nunc
por se tratar de decisão liminar. Artigo 11, parágrafo 1º da Lei número 9.868 de 1999. Essa foi a decisão liminar no seu dispositivo. Em 8 de abril, no dia seguinte, considerando a elevada complexidade do caso, espelhada no minucioso voto que antecipei na decisão liminar, proferi decisão em que esclarecia os impactos concretos da cautelar e que, como toda cautelar, só pode surtir efeitos pró-futuro. Ressaltei que ela não teve efeitos retroativos, de modo que os atos praticados à luz do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Proteção Industrial até a data da decisão cautelar permaneceram íntegros. E adianto a Vossa Excelência, como já está no voto que é de conhecimento de todos e como já estava pautado para o dia 26 de maio, eu trago o processo para julgamento definitivo. E esse é o relatório, senhor presidente. Do ministro Dias Toffoli. Agora, então, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Eu concedo a palavra ao requerente, o autor da ação, Sua Excelência, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. ADI 5529, requerente PGR. A todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Procurador-Geral da República, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, cumprimento ainda ao eminente ministro da AGU, André Mendonça, os senhores advogados presentes, advogadas, servidores e servidores. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, movida pela Procuradoria-Geral da República, impugna-se o artigo 40, parágrafo único da Lei 9.279, de 96, a denominada Lei de Propriedade Industrial, que estabelece um prazo mínimo de vigência da patente de invenção e da patente de modelo de utilidade a contar da concessão e permite que o prazo seja prolongado na hipótese da análise do registro pelo INPI não ocorrer no devido prazo legal. No dia 7 de abril do corrente ano, o eminente ministro Dias Toffoli, apreciando o pedido formulado por este Procurador-Geral da República, deferiu em parte medida liminar, a de referendo do plenário, com efeito ex nunc, no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde eficazes no tratamento da Covid-19. Dada a relevância da matéria, encontrando-se o processo devidamente aparelhado, este Procurador-Geral da República requereu e o seu ministro relator, Dias Toffoli, traz para o pronto julgamento do mérito. O preceito legal impugnado estabelece, abro aspas, que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior, fecho aspas. Ao criar prazo mínimo de vigência da patente a contar da concessão, o dispositivo impugnado excepciona a regra do caput do próprio artigo 40, que define que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Permite ainda que a patente vigore por prazo diferido indeterminado. Apenas para ilustrar, trago aqui a lembrança de que, havendo a mora administrativa na apreciação do pedido, e essa mora de 15 anos para que o INPI aprecie e conceda um pedido de patente de invenção,
essa patente terminará por viger por 25 anos, ou seja, 15 anos do pedido de registro, mais 10 anos de concessão, ultrapassando assim o limite de 20 anos definido no caput do artigo 40. A mora administrativa na apreciação do pedido de registro, conhecido como backlog, cria benefício exclusivo para o requerente da patente, prolongando o prazo de exclusividade sine die. Nessa hipótese, quanto maior for a mora para que o INPI aprecie o pedido, tanto mais será o benefício temporal fruído pelo requerente da patente, em genuína condição puramente potestativa e, por isso mesmo, nula, porque é submetida à vontade exclusiva de uma das partes que dela terá proveito. A nulidade da condição puramente potestativa é norma de supradireito que incide sobre todo o ordenamento jurídico nacional. Conforme informações divulgadas no site governamental, o INPI implantou um plano de combate ao backlog de patentes, visando a redução substantiva do número de pedidos de patente e invenção com exame requerido e pendentes de decisão em um período de 2 anos. Se a autarquia federal conseguir eliminar o backlog, a questão do tempo de exclusividade da patente estará solucionada. De todo modo, o prolongamento do prazo de exploração sob monopólio sine die, previsto na norma legal impugnada nesta ação, viola normas constitucionais. A possibilidade de a patente vigorar por prazo indeterminado viola o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, que estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, excelências, para sua utilização. A Constituição não define qual o tempo de exclusividade, mas impõe que seja estabelecido um tempo certo, definido e previsível, sob pena de prejudicar a inovação tecnológica e o desenvolvimento socioeconômico, garantidos no capítulo da ciência, tecnologia e inovação, contido na nossa Constituição Federal. Em flagrante prejuízo do mercado nacional, patrimônio que deve ser velado por todos, e também da segurança jurídica. Isso na medida em que obsta ao exercício da livre iniciativa e da liberdade de concorrência. Afeta a estabilidade das relações jurídicas, inviabiliza o planejamento e prejudica o funcionamento do mercado e dos consumidores. Viola, portanto, os princípios dos artigos 5º e 170 da Constituição, que devem ser aplicados de forma ponderada. A inexistência de um termo certo, a partir do qual os concorrentes do titular da patente poderão explorar e comercializar o produto, impede o surgimento de competidores, pois dificilmente um empreendedor fará investimento financeiro, científico ou tecnológico sem que se saiba a partir de quando poderá haver a exploração econômica do bem patenteado. Isso tem o potencial de gerar uma posição dominante e o registro perpétua no mercado relevante para o titular da patente e, por conseguinte, estará sempre à frente dos demais empreendedores. Na prática, o preceito legal impugnado embaraça a possibilidade de surgimento da concorrência, da competição tão saudável à nossa economia de livre mercado. A ausência de concorrente é prejudicial ao consumidor, que fica privado de usufruir dos benefícios da disputa econômica entre os players do mercado. Em outras palavras, a disputa é bem-vinda na ordem econômica adotada pelo legislador constituinte de 88, na medida em que confere aos compradores maiores opções de preço e de qualidade de bens, ampliando as possibilidades de aquisição do produto e elevando o bem-estar das famílias brasileiras. Enfim, atendendo ao fim social e ao bem comum a que se dirigem as normas. Outro ponto que merece reflexão é que a prorrogação do prazo de patente em decorrência do atraso na concessão, ou seja, da mora administrativa, transfere o ônus desta morosidade para a sociedade civil, que fica privada de usufruir dos benefícios decorrentes da livre concorrência. Em tese, se a demora na apreciação do pedido vier a causar prejuízos ao requerente da patente, seria o caso de incidir o dever de reparação do Estado, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição.
e não data vênia, se repassar para a sociedade o ônus da conduta homicida estatal. O preceito legal impugnado viola também o princípio da eficiência e o direito à razoável duração do processo, consagrados nos artigos 37 caput e 5º, inciso 58 da Constituição. Trata-se de um modelo que premia a morosidade administrativa, em detrimento da eficiência e da condução célere do processo, premiando a mora administrativa e premiando interesses privados. Então, se afigura data vênia, razoável, na linha da teoria da lógica do razoável de Luiz Recassensis, que um processo administrativo tramite por 10 ou 7 anos. O juízo disjuntivo que se extrai da norma é, abro aspas, se o INPI não apreciar o pedido do prazo de validade da patente, Augusto o Aras, requerente será beneficiado. Premiou-se, assim, a ineficiência administrativa, a mora do Estado na sua devida prestação. Trago a essa egrégia Suprema Corte Federal julgamento de ação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. É mais da sociedade que do próprio titular do pedido. A mora administrativa na apreciação do processo não atinge o requerente, pois usufrui os benefícios do monopólio da patente desde o momento do pedido protocolizado, como se extrai do artigo 40 e 44 da Lei da Propriedade Industrial. De modo diverso, a mora atinge a sociedade e os cidadãos, que ficam impedidos de usufruir do conjunto dos direitos e garantias fundamentais, em constante ponderação com a ordem econômica. Existe interesse jurídico da sociedade civil de que o processo tramite rapidamente, com consequências no prazo da exclusividade da patente. Nessa perspectiva, a razoável duração do processo de registro da patente traduz garantia fundamental, inscrita no artigo 5º, inciso 78 da Lei Maior. Por último, pondero a vossas excelências a necessidade de ser adotada, em parte, modulação temporal dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade. O modelo normativo impugnado está vigente desde 1996. É possível que existam situações fáticas de patentes sendo exploradas nos termos do preceito legal, com exclusividade sobre o regime de prazo mínimo da concessão, e a interrupção abrupta pode comprometer a segurança jurídica. Entretanto, a modulação não há de abranger os produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde, sobre os quais a decisão há de ter efeitos retroativos. A situação atual é de calamidade pública. E numa calamidade pública temos que olhar os fatos, a moldura fática com grano salis. E a manutenção de patentes nesse contexto contraria o interesse público e o direito fundamental de todos à saúde. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se perante essa Suprema Corte pelo julgamento do mérito, com a procedência do pedido formulado na ação direta, para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei 9.279 de 96, b, que seja modulado temporalmente os efeitos da pronúncia da inconstitucionalidade para assegurar unicamente aos que estejam explorando a patente sob o regime do preceito declarado inconstitucional o direito de manter o monopólio pelo prazo legal e não se estenda a modulação temporal à exploração de produtos, processos farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde, especialmente aqueles eficazes no enfrentamento do coronavírus, sobre os quais a decisão da Suprema Corte haverá de ter eficácia retroativa, quebrando de imediato as patentes incidentes sobre esses insumos, tão importantes para a defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, eminente procurador.
Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Antônio Augusto Brandão Aras. Agora falará pelo interessado, presidente da República, o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, pelo tempo regimental de 15 minutos. ADI 5529, requerente PGR. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, que dignifica o nosso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, permitam cumprimentar aos demais na pessoa do decano, ministro Marco Aurélio, senhor Procurador-Geral da República, que dignifica também muito o trabalho do Ministério Público Federal, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto, como já brilhantemente relatado por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, a validade constitucional do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. E o que diz a literalidade do texto impugnado? O caput, que não está em discussão, trata e estabelece que a patente de invenção terá vigor por prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo ali especificado. Já o seu parágrafo único, ora impugnado, que é uma matéria de discussão e objeto da presente ação, traz uma norma atinente ao prazo mínimo de vigência das patentes. Este mínimo será contado a partir da concessão, sendo 10 anos no caso de invenção e de 7 anos no caso de modelo de utilidade. Dentro dessa perspectiva de discussão, o primeiro ponto da presente sustentação diz respeito à questão da validez do dispositivo impugnado. Da sua leitura, ali estão consagrados critérios André objetivos Mendonça, advogado-geral da União, em videoconferência. A proteção patentária do interessado. Assim, diferentemente com a devida vênia do que pensa e defende a parte autora, não há violação aos postulados constitucionais que foram registrados. Em verdade, e de certa forma, o Dr. Augusto Aras também consigna isso, haveria uma insegurança jurídica na revogação ou no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em questão, acaso seja adotada com efeitos retroativos. Ainda, a norma questionada, ela tem por finalidade impedir que as patentes sejam concedidas com o prazo já vencido ou muito próximas de se expirar, o que inviabilizaria o retorno dos investimentos aplicados na invenção em questão e seria, sem qualquer sombra de dúvida, um desestímulo para as novas invenções. Inclusive, vale destacar que a previsão normativa dessa natureza não é exclusiva do Brasil. Nesse sentido, o Acordo TRIPS da OMC, ele promulgado em âmbito brasileiro pelo Decreto 1355 de 94, estabelece no seu artigo 33 um prazo mínimo de vigência da patente de 20 anos. De outro lado, outros países, também com base no mesmo acordo que permite a realização de pactos e normativos específicos, adotaram normativos semelhantes ao que nós temos no âmbito brasileiro. Dentre esses países se destaca os Estados Unidos, que foi o primeiro a implementar uma medida desse tipo e que prevê, naquele âmbito nacional, a extensão da vigência da patente em um dia para cada de atraso atribuível ao órgão público e compensando-se, respectivamente, um dia em caso de atraso atribuível ao depositante. Outros países adotaram medidas similares, como Coreia do Sul, Colômbia, Chile, Japão, México, todos inspirados nos Estados Unidos ou em decorrência também de negociações diretas de acordos comerciais. Todos estes possuem normas que garantem a extensão do prazo de vigência das patentes da mesma forma como o nosso parágrafo único do artigo 40. O segundo aspecto a ser abordado
diz respeito ao Programa Estratégico de Combate ao Backlog, também já mencionado pelo Dr. Aras. Além da complexidade técnica e das etapas e dos prazos legais envolvidos na análise de pedidos de patente, não se nega que, historicamente, havia um desequilíbrio entre o volume de pedidos depositados de um lado e a capacidade do INPI para decidir os pedidos de patentes de outro lado. Nesse contexto, sobressaía a importância da compensação trazida pela norma impugnada. É importante dizer que esse problema tem se reduzido ao longo dos anos pelo Programa Estratégico de Combate ao Backlog, em especial a partir de 2019. Tanto é assim que, em 2018, nós tínhamos mais de 200 mil patentes depositadas pendentes de análise no INPI. Em agosto de 2019, esse número já havia sido reduzido significativamente em 50 mil processos, ou seja, tínhamos, ao invés de mais de 200, cerca de 149 mil pedidos pendentes. No primeiro trimestre de 2020, um outro dado interessante, o tempo médio para a decisão por parte do INPI quanto às patentes era de 5 anos e 4 meses. Ademais, ao ritmo atual, o INPI nos informa que, ao final deste ano, deverão estar decididos 80% dos pedidos pendentes, e o prazo médio de decisão por pedido de patente será de 2 anos a partir do pedido de exame, dados esses e números esses equivalentes à média internacional. Assim, a extensão do prazo de vigência das patentes será definitivamente uma exceção. Em terceiro lugar, o impacto da eventual inconstitucionalidade do reconhecimento de inconstitucionalidade da norma em questão. Além da indústria farmacêutica, outras áreas de conhecimento serão diretamente afetadas por eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo. Dentre estas estão as áreas de telecomunicações, mecânica, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e, inclusive, universidades brasileiras. Todos estes, se atingidos por uma decisão pela inconstitucionalidade, terão a perda imediata do direito conferido pelo dispositivo legal. Esse aspecto já foi, inclusive, apontado nas informações presidenciais levadas aos autos, onde se consigna que algumas indústrias nacionais, de fato, serão beneficiadas pela inconstitucionalidade, mas que, no entanto, outras tantas indústrias serão prejudicadas. Dentre as indústrias prejudicadas, nós temos, por exemplo, a Petrobras, a indústria petroquímica, a Embrapa, as universidades, e eu cito aqui a título de exemplo, USP, Unicamp, as federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ou seja, resta claro que os reflexos da decisão a ser tomada nesta ação vão muito além do setor farmacêutico. Para que tenhamos uma melhor dimensão da questão, no total hoje existem cerca de 8 mil pedidos de patentes aguardando definição há mais de 10 anos no INPI, ou há mais de 8 anos no caso de medidas de utilidade. Além dessas 8 mil, quase 32 mil patentes vigentes com prazo estendido, ou seja, cerca de 40 mil patentes que seriam impactadas ou potencialmente impactadas por uma decisão de inconstitucionalidade com efeito ex tunc. Portanto, não resta dúvida que a abrupta eliminação do parágrafo único multicitado afetaria de forma prejudicial diversos setores tecnológicos do país. Em quarto lugar, consignar a análise que o TCU fez sobre a matéria. É verdade que o TCU fez uma exaustiva auditoria no âmbito do INPI, em especial para verificar o estoque de pedidos em análise. Dentro dessa perspectiva, o TCU editou um acórdão, o Acórdão 1199 de 2020, através do qual recomendou à Casa Civil da Presidência da República que avaliasse a conveniência e a oportunidade de discutir a revogação do multicitado parágrafo único.
Atualmente, o assunto está em fase final de análise no âmbito do governo e com a perspectiva de encaminhamento de projeto de lei, de fato, pela revogação do referido dispositivo. Por tudo isso, temos que, ainda que seja possível uma atualização legislativa, a norma impugnada não padece de nenhum vício de constitucionalidade. É uma questão de conveniência e oportunidade ou necessidade e adequação da sua presença no mundo jurídico. Quinto lugar, o impacto da questão ou da decisão em relação ao momento em que vivemos de pandemia do Covid. Como forma de contribuir para a promoção da inovação no combate ao Covid, o INPI, ainda em abril do ano passado, editou a portaria de número 149, a qual estabeleceu uma nova modalidade de priorização dos processos que tratam da matéria relacionada ao tema. Essa priorização pode ser requerida de duas formas, ou pelo próprio Ministério da Saúde, ou pelo interessado no processo. Segundo os últimos dados disponíveis, o Instituto tem hoje cerca de 90 pedidos de patentes com indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19. Desses 90 pedidos, apenas 4 apresentam a possibilidade de incidência do parágrafo único do artigo 40 da LPI, com a consequente extensão do prazo de vigência da patente de 20 anos. E se encontram hoje em uma fase recursal de decisão, em função do indeferimento, ou seja, não houve omissão por parte do Instituto. Diante dessas questões aqui trazidas, eu concluo com os seguintes encaminhamentos. Em primeiro lugar, não há que se cogitar de inconstitucionalidade do dispositivo em tela, ainda que se possa discutir a sua conveniência ou adequação ao mundo em que vivemos hoje. Então, o pedido da União, e o pedido principal da União, é pelo desprovimento do pedido. Não obstante, como pedido subsidiário e muito à luz dos fundamentos trazidos por Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, na sua decisão do pedido cautelar, mas que já avança nas questões para a resolução definitiva da ação, a União tem 2 pedidos a fazer a título subsidiário. Em primeiro lugar, por razões de segurança jurídica e em respeito às garantias do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, que eventual inconstitucionalidade preserve as patentes já concedidas, ou por decisão judicial ou por decisão administrativa, até a data da publicação da ata do presente julgado. Em segundo lugar, em virtude da grave crise do Covid hoje vivenciada, que a decisão, se procedente à ação, ela retire da incidência do parágrafo único do artigo 40 os produtos farmacêuticos, especialmente aqueles que direta ou indiretamente possam contribuir para o combate à pandemia, ou seja, trazendo-se uma perspectiva de possibilidade de não aplicação do dispositivo nos medicamentos farmacêuticos, em especial aqueles que visam proteger vidas e combater a Covid-19. Agradeço especialmente a atenção de Vossas Excelências neste momento e pela oportunidade de a União se manifestar em uma ação tão importante para o direito brasileiro e para o desenvolvimento do país. Uma boa tarde a todos. Agradeço a Sua Excelência, o advogado-geral da União, ministro André Luiz Mendonça. Agora daremos início à palavra dos Amicus Curiae. Falará primeiramente pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ABIA, Dr. Alain Rossi Silva, que disporá, assim como os demais Amicus Curiae, de 2 minutos para a sua manifestação. ADI 5529, requerente PGR. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. Em seus mais de 30 anos de existência, a ABIA tem lutado pelo direito à saúde, pelo SUS e pelo acesso universal
a medicamentos. Sabemos que o acesso à saúde representa a conquista da dignidade e da cidadania. No entanto, a cada ano que passa, vemos mais pessoas sofrendo com o racionamento ou com a falta de opções mais toleráveis e eficientes de tratamento. E é por isso que hoje trazemos a voz às populações diretamente afetadas para dizer: a extensão automática e indeterminada do prazo de vigência das patentes no Brasil viola o direito à saúde de milhões de brasileiros e brasileiras. Além de constituir uma política mal formulada e de não ter paralelo em qualquer lugar do mundo, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial viola diversas normas constitucionais. Prejudica a sustentabilidade das políticas públicas de saúde e limita a nossa capacidade de resposta à pandemia de Covid-19 e a futuras crises sanitárias. Sendo assim, a ABIA espera que esta Corte declare a inconstitucionalidade desse dispositivo legal e ajude a construir um sistema de inovação mais justo, equitativo e transparente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alain Rossi Silva. Falar agora pela Agrobio, Associação Brasileira de Empresas de Biotecnologia na Agricultura e na Agroindústria, doutora Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida. ADI 5529, excelentíssimos senhores ministros e senhoras ministras. Ford, Mercedes-Benz, Sony, LG, Lafarge-Holcim são exemplos de grandes empresas que estão deixando o Brasil somente neste ano, por motivos vários, mas, sem dúvida, o ambiente de negócios pouco confiável é um deles, aí incluída a insegurança jurídica. Declarar inconstitucional uma norma que vigora há 25 anos é importar a insegurança jurídica para o sistema de patentes. Como já definiu a Suprema Corte americana, em matéria de propriedade intelectual, os prazos devem sim ser limitados. O que não pode é ser um direito perpétuo, mas fixá-lo se encaixa na discricionariedade do Congresso. Lá é o local certo para se fazer escolhas políticas e debater se o prazo é adequado. Reputar a norma como inconstitucional apenas por fixar um prazo diferido que compensa o atraso da autarquia é um excesso criativo, nas palavras do ministro Sepúlveda Pertence em parecer juntado aos autos. Descabe também reconhecer um estado de coisas inconstitucional, visto não haver mais inércia do INPI, que já vem trabalhando há pelo menos 5 anos, inclusive no plano de combate ao backlog, com resultados satisfatórios. Eu estou aqui hoje representando o agronegócio, setor mais importante para a economia brasileira, respondendo por mais de 1/4 do PIB e por metade das exportações, setor que será também muito afetado por esta ADI. Patentes poderão ser concedidas com prazo zero ou com prazo de proteção insuficiente. Isso não atende ao disposto na Constituição ou no Acordo TRIPS. Por outro lado, a ideia de que a mera expectativa de direito entre a data do depósito e a da concessão amplia o prazo de proteção não condiz com a realidade, visto que a proteção efetiva só ocorre com a concessão. A própria lei antevê que transgressões possam ocorrer, tanto que já determina a indenização compensatória. Já concluindo, a harmonização de interesses entre inovadores e copistas exige uma ponderação de valores justa, não cabendo restringi-la a um dilema falso, simplista ou bipolar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Liliane Roriz de Almeida. Falará agora pelo amicus curiae, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, BPI, doutor Luiz Henrique Oliveira do Amaral, que também disporá do tempo regimental de 2 minutos. ADI 5529, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. Compareço aqui representando a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. É uma entidade técnica que representa o setor de desenvolvimento e propriedade intelectual no Brasil desde a década de 60 e faz uma análise técnica visando o fomento da propriedade intelectual, o aumento dos investimentos, inovações e novas tecnologias no Brasil. A ABPI se coloca favorável à constitucionalidade desse dispositivo. Esse dispositivo ele foi inserido ainda dentro do Congresso Nacional, na discussão do projeto de lei. De 91 a 96, o Congresso Nacional discutiu esse tema.
A morosidade do NPI, a entrega de patentes, até mesmo com prazo vencido, demonstraram a necessidade de investimentos e de garantias mínimas. Portanto, o parágrafo 1 do artigo 40, ele visou estabelecer um prazo mínimo razoável. Ele tem por finalidade dar concretude ao comando constitucional do artigo 5º, inciso 29. Na verdade, esse dispositivo nada tem da indústria farmacêutica em si. Ele tem uma transversalidade na economia brasileira, porque ele afeta todos os segmentos da indústria e da tecnologia no país e o seu desenvolvimento. O comando constitucional é claro. A lei assegurará um prazo temporário de proteção. Que prazo? O prazo razoável, porque é o que determina também o TRIPS no artigo 62.2. É o prazo razoável para que o inventor possa se beneficiar da sua tecnologia, possa, com isso, obter investimentos, possa se associar ou até mesmo construir o seu negócio, as suas fábricas, os seus desenvolvimentos. Portanto, esse dispositivo ele visa dar concretude a um prazo mínimo, não há que se falar em prazo indeterminado. Ele visa dar um prazo mínimo lidando com a demora e a morosidade do Estado na concessão desse direito. Portanto, a BPI se coloca favorável à constitucionalidade desse dispositivo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique Oliveira do Amaral. Falará agora com o amigo Escura, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Interfarma, doutor Gustavo Freitas Moraes. Muito obrigado. Gostaria de saudar essa corte na pessoa do senhor presidente, ministro Luiz Fux, e na pessoa do senhor ministro relator Dias Toffoli. A Interfarma é a associação que congrega as empresas de pesquisa na área farmacêutica, aquelas que se dispõem a aportar vultosas somas para efetuar os testes clínicos sem nenhuma garantia de que, no final das contas, os medicamentos terão a eficácia e a segurança necessária para serem lançados no mercado. É mencionado nesses autos que empresas como as farmacêuticas, mas não apenas as farmacêuticas, se beneficiam desse atraso do INPI, o que não me parece correto, já que posso aportar o testemunho pessoal como advogado atuante perante o INPI, que várias vezes entramos com ações judiciais contra o INPI para acelerar o processamento, já que o atraso do INPI causava grande desconforto para essas empresas. Gostaria de ressaltar ao parecer do ministro Rezec, que aponta a possíveis violações ao Tratado TRIPS, e também o ofício de ontem da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que não aponta qualquer medicamento relativo à Covid que estaria sendo desabastecido por conta deste artigo 40, parágrafo único, e também vale mencionar que, pela primeira vez, foi trazido à tona o teor do projeto de lei, já mencionado pelo advogado-geral da União, no sentido de que, entre outros, devem ser mantidos, se houver modulação, se for reconhecida a inconstitucionalidade deste artigo, deve haver uma modulação no sentido de manter em vigor, pelo menos, aquelas patentes já concedidas. E terminando, então, a Interfarma vem pugnar pela constitucionalidade do parágrafo único deste artigo 40, que, como já mencionado, vigorou e vigora por 25 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo Freitas Moraes. Falará pelo amigo Escura, Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, doutor Victor Santos Rufino. ADI 5529, requerente PGR. Presidente, muito obrigado pela palavra. Em nome do senhor, cumprimento os demais membros da Corte, o senhor Procurador-Geral da República e o senhor Advogado-Geral da União. Venho em nome da Associação Nacional de Defesa Vegetal, constituída há mais de 30 anos, e que congrega empresas dedicadas a melhorar a produtividade do setor agrícola. O setor agrícola tem um tamanho que já foi referido anteriormente pela doutora Liliane Roriz, mas eu gostaria de ressaltar que o setor agrícola brasileiro e os investimentos em tecnologias estão na raiz da potência que o Brasil e do vigor que o Brasil apresenta nesse setor em nível mundial. É ele que é o desenvolvimento tecnológico, desenvolver as fronteiras agrícolas do país, permitiu que solos não cultiváveis passassem a ser cultivados, e tudo isso com base em investimentos em tecnologia que foram se colocando através dos anos, respeitando os marcos jurídicos que
que existem no país, inclusive o indigitado artigo 40, hoje objeto de debate. O nosso, do ponto de vista da Andef, e já me associando ao que foi falado anteriormente aqui, existe um universo de patente, um mundo regido, um microsistema regido hoje por essa legislação e com a atuação de outros órgãos, INPI, as agências reguladoras, a Anvisa, o CAD, o Poder Judiciário em ações específicas, o Poder Legislativo, como bem ressaltado pelo senhor Advogado-Geral da União, que já está com projeto de lei discutindo a matéria hoje, e o entendimento que a Andef gostaria, e alerta que a Andef gostaria de trazer para os senhores ministros, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, é que esse microsistema é estável, funciona, pode ser modificado, mas não há aqui uma justificativa que seja tão forte em nível de controle concentrado de constitucionalidade e da própria formatação do dispositivo para se dizer que há uma inconstitucionalidade chapada a requerer a atuação do Supremo Tribunal Federal. É muito firme nessas palavras, senhores ministros, que a gente pede que seja, concluindo, com o devido acatamento, que seja tomado todos os cuidados para que esse microsistema não seja subitamente modificado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Rufino falará agora pelo amicus curiae, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, ABFINA, doutor Pedro Marcos Nunes Barbosa. Pelo tempo regimental, 529, requerente PG. Boa tarde a todas e todos. Esse instituto, do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, ele desafia diversas razões de inconstitucionalidade, mas eu queria aqui pontuar duas delas apenas. Em primeiro lugar, patentes no Brasil têm a data de domínio público postergada, mesmo que nenhum agente econômico ingresse no mercado enquanto dura o processo. Ou seja, mesmo que não haja dano, o agente econômico tem a prorrogação do termo de vigência da sua patente. E pior, a prorrogação de vigência de patente, mesmo que não haja nexo de causalidade. Se o agente econômico depositante for corresponsável pela mora administrativa, ele ganha a prorrogação. Se não houver dano sofrido, ele ganha a prorrogação. E pior, se uma autarquia federal como a NPI, que tem personalidade jurídica, é responsável por mora eventualmente lesiva, quem paga esta compensação não é o INPI. Quem paga é a sociedade, pela lógica dos consumidores, a concorrência, que não sabe quando poderá ingressar no mercado, o meio ambiente, porque muitas dessas tecnologias são da área agroquímica e minoram os danos fitotoxicidade, minoram danos aos lençóis freáticos. E, portanto, nós estamos falando aqui de um dispositivo que faz com que o Brasil tenha acesso tecnológico a preços de concorrência depois do mundo inteiro. Se decretada a inconstitucionalidade do dispositivo, como corretamente pede a Procuradoria da República, os depositantes de patentes terão 20 anos, e não 21, 22, 23, em alguns casos até 34 anos, entre a data do depósito e o termo de domínio público de patente na área farmacêutica, agroquímica, biotecnológica. O que estamos dizendo é que excesso de tutela não está correto, não respeita o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, porque quem paga o adimplemento dessa pseudo-compensação não é o INPI, e isso acaba violando o próprio artigo 150, inciso 6º, alineado à Constituição, porque gera uma tributação para o Estado do Tocantins ou o município do Rio de Janeiro, que banalizam inexigibilidades licitatórias para a qual não deram causa. A ABFINA pugna pela procedência integral sem modulação dos efeitos do dispositivo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Nunes Barbosa. Falará pelo amicus curiae, Associação Brasileira de Propriedade Industrial, ABAP, doutor Marcelo Martins de Andrade Goianes. ADI 5529, requerente PGR. Senhoras ministras, representantes do Parquet e da Advocacia Geral da União, demais colegas. A ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, foi constituída há mais de 70 anos e teve sua sede original estabelecida nas dependências internas do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, sucedido pelo INPI. Portanto, é historicamente a maior interlocutora dos profissionais do segmento com o INPI. Uma das maiores aflições do administrado perante o INPI sempre foi o tempo de tramitação dos procedimentos de registro, cuja média é de mais de 11 anos Marcelo para Goianes, amicus curiae, em videoconferência. Pedido até a concessão, como deve ser feito permissa bem. Essa demora procedimental histórica do INPI fere a Constituição no seu artigo 578, porque não é razoável esperar 11 anos para que um processo administrativo que envolve tecnologia de ponta seja concluído, quando somente então o requerente poderá ter plenos direitos sobre sua patente, temporários. Não fosse esse atraso público notório reconhecido pelo próprio NPI,
não teria a autarquia criado um plano de combate ao backlog que no último ano, ou pouco mais, começou a surtir algum efeito. O parágrafo único do artigo 40 da LPI, impugnado, não existe para estender o prazo de validade da patente. O sonho de todo depositante é ter seu pedido examinado com rapidez. Ele existe como norma de garantia mínima, uma ferramenta de compensação pelo atraso administrativo, para evitar a concessão de patentes natimortas, sem prazo de validade no seu nascedouro. Entenderam como inconstitucional transferir ao administrado o dano causado pelo atraso da administração pública. Traçando-se um paralelo com outros institutos da propriedade intelectual, percebe-se que o prazo de exclusividade das patentes é o menor entre eles. O prazo de direito autoral garante a tutela pela vida do autor mais 70 anos após a morte. As marcas, por 10 anos, podendo ser prorrogadas indefinidamente. Os desenhos industriais, por 25 anos, contados da concessão. As patentes, que são o instituto da propriedade industrial que demanda maior investimento em pesquisa e que tem um enorme peso no desenvolvimento tecnológico do país, são válidas, em termos práticos, pela regra justamente do parágrafo único impugnado, por meros 10 ou 7 anos, dependendo da matéria, se invenção ou modelo de utilidade. Concluindo, primeiro que a própria Constituição consagra a proteção conferida pela patente como direito fundamental. Portanto, a ABAP requer seja a presente ação julgada totalmente improcedente. Obrigado, doutor Marcelo Martins. Agora falará pela Associação Brasileira Law Tax em Legal Tax, doutor Otto Banho Lix. ADI 5529, requerente PGR. Boa tarde, excelentíssimos ministros e ministros. A B2L requer se dica em vossas excelências julgar integralmente improcedente esta ADI. Demonstramos que as Lawtax contribuem para a democracia participativa. Tornamos evidente, com dados completos, corretos e isentos, que não há extensão, prorrogação ou soma de prazo de vigência de patente. Provamos que o estado de coisas inconstitucional do INPI acabou em 2016. A CNI, que representa a indústria brasileira, maior cliente do INPI, reconhece a evolução, assim como o governo dos Estados Unidos, o segundo maior cliente. Até a Abifine e a Farma Brasil reconhecem que o INPI saiu do caos. Tudo nos memoriais. O dispositivo está em vigor há 25 anos. Regras semelhantes estão em vigor há quase 200 anos. 8 das 9 leis de patentes do Brasil. A única exceção, de tão contestada, virou a súmula 10 do TFR, mantida por diversos precedentes dessa Corte, também no memorial. Cada patente concedida pelo INPI só tem um prazo, que não pode ser somado ou substituído. O prazo está sempre na face do título, na carta patente, quando ela é concedida pela autarquia. Não há discricionariedade. A retroatividade de indenização para reparação de ato ilícito de pirataria faz parte do arsenal legislativo que garante ao inventor a exclusividade para a exploração do seu invento, no artigo 44. Como tipo penal nos artigos 183 e 184 da mesma lei, com crime de violação de patentes. Mas é o prazo de vigência e não o combate à pirataria que permite o investimento em novas fábricas, produtos e serviços. É o prazo de vigência que o BNDES leva em consideração para dar empréstimos. Por fim, prestigiar 16 ações judiciais nunca citadas nos autos e fomentar a judicialização em sede de modulação de alfaiataria viola a impessoalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Otto Banho Lix. Falará agora pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual e BPI, doutor Felipe Santa Cruz de Oliveira Skaletsky. ADI 5529, requerente PGR. Senhoras ministros, senhores ministros, nós aqui chama a atenção a argumentação de que o backlog do INPI foi radicalmente reduzido. Essa argumentação não se sustenta, na medida que, neste ano de 2021, no meio dessa terrível pandemia, 51% das patentes farmacêuticas sairão com a extensão indevida deste privilégio, que assim é tratado pela Constituição como privilégio. A situação é tão contraditória e tão gritante a inconstitucionalidade que o Brasil, nos seus 10 medicamentos com maior extensão patentária, confere proteção de 30 anos. Pois bem, os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, confere a esses mesmos 10 medicamentos uma proteção de 20 anos. Japão, China, Índia, signatários dos mesmos tratados que o Brasil, conferem 20 anos. É importante frisar o impacto que esta extensão indevida causa no SUS.
que tem 20% de suas despesas com a compra de medicamentos. Também chama a atenção a contradição entre a fala da Advocacia Geral da União, com data máxima vênia, e a manifestação do Ministério da Saúde ontem, nos autos desse processo, informando que apenas com 18 medicamentos, a economia aos cofres do SUS será de 3,2 bilhões de reais. O impacto na vida dos brasileiros desse jabuti, me perdoem falar assim, este parágrafo único não constava do projeto originário da chefia do Poder Executivo. Ele foi inserido na via parlamentar. Ele é o que se chama, no jargão do legislativo, um jabuti que foi colocado no alto de uma árvore, causando uma distorção que empobrece o Brasil e garantindo privilégios à indústria farmacêutica mundial que nem os países ricos conferem. Por isso é fundamental que esta Suprema Corte afaste de uma vez por todas esse jabuti que tanto prejuízo causa à nossa nação. Obrigado, doutor Felipe Santa Cruz. Falará pela Amicus Curiae Progenéricos, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, também falarei pela Farma Brasil, que cedeu tempo, e juntei também instrumento de procuração para tanto. Excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, digno Procurador-Geral da República. A Constituição, ela é vida. A Constituição, ministra Rosa Weber, é vida em abundância, vida com dignidade. A Constituição é um projeto de nação. E é por isso que a Constituição, ministro André Mendonça, traz a função social da propriedade, e especificamente no que tange a propriedade intelectual, a proteção do desenvolvimento do país e do interesse social a informar a interpretação de todos nós juristas. Se em momentos de normalidade afastar essa exceção, essa extensão patentária, especialmente sobre medicamentos e instrumentos de saúde, já é um dever constitucional. Em momentos de pandemia como o que vivemos, ministro Dias Toffoli, é uma exigência ética inafastável de todos nós que fazemos o sistema de justiça, que temos que olhar para o povo pobre desse país, sim, que temos que olhar para os bilhões do SUS que são gastos indevidamente, que temos que verificar que o povo brasileiro não tem acesso a medicamentos com preços acessíveis por conta desta odiosa proteção patentária que só existe no Brasil. É disso que estamos falando nesse momento. Por isso eu quero parabenizar a sensibilidade do ministro relator Dias Toffoli, que trouxe esse recorte na sua liminar de forma muito evidente, a dizer que o direito à saúde é uma proteção constitucional maior, é dizer que a proteção do consumidor brasileiro é um princípio constitucional. Não se pode interpretar a Constituição por tiras ou em pedaços, mas como um todo. E o todo constitucional está a dizer que os 20 anos que se encontram no caput do artigo 40, esses já se constituem um privilégio temporário que cumpre a Constituição. O parágrafo único, ao prever uma extensão odiosa e indevida, é inconstitucional porque prevê uma proteção patentária com prazo não certo, não determinado e que mata vidas. São mais de 3 mil brasileiros mortos por dia. A vida não pode esperar mais um dia. Nós não podemos mais perder um dia de proteção da saúde dos brasileiros. E Covid significa as sequelas decorrentes, toda a saúde abalada. Doutor Marcos Vinícius, agradeço a sua participação. Portanto, pela procedência completa e o parabéns à atuação do Procurador-Geral da República nesta assentada. Muito obrigado. Obrigado. Falará pela Amicus Curiae, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresa Inovadora, AMPEI, doutor Luiz Augusto Lopes Paulino. DEI 5529, requerente PGR. Cumprimento todos os excelentíssimos ministros e demais presentes, na pessoa do excelentíssimo ministro, presidente Luiz Fux.
Excelentíssimos ministros, eu represento aqui a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, ANPEI. Criada há mais de 35 anos, a ANPEI é a única associação multissetorial e independente do ecossistema de inovação e reúne entre seus associados 60% do investimento em pesquisa e desenvolvimento e 50% da carteira de investimento em inovação do BNDES. Luiz Paulino, a ANPEI reúne empresas como Embraer, Vale, Natura, Klabin, Petrobras, Sabesp, Eletrobras, Braskem, Suzano, entre outros. É o universo dessas empresas que o Amicus Curiae ANPEI representa. Data máxima vênia, o problema enfrentado hoje por esse egrégio tribunal não é de índole constitucional. A norma, parágrafo único do artigo 40 da LPI, que rege a etapa final do processo de concessão de patentes no Brasil, é constitucional, há 25 anos. O inventor não desfruta de proteção de seu invento enquanto não tiver a patente concedida. Trata-se de uma regra elementar daqueles que militam na área de propriedade industrial, tanto que a jurisprudência dos diversos tribunais estaduais é pacífica nesse sentido. Destaque-se também a decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, no agravo e recurso especial número 559848. O período que antecede a concessão da patente é mera expectativa de direito. A solução desse problema, não passa por essa ação direta de inconstitucionalidade, mas apenas o transferirá para as empresas que já carregam o pesado fardo da inovação. Em última análise, é o parágrafo único do artigo 40 que traz segurança jurídica a um procedimento administrativo deveras moroso. Por essas razões, é que a ANPEI pugna, no mérito, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Na remota hipótese desse plenário entender de forma contrária, requer-se, então, a modulação de efeitos, para que a modulação abranjam as patentes já concedidas e pedidos de patente já depositados. Obrigado, doutor Luiz Augusto Paulino. Falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, doutor Regis Percy Arslanian. Obrigado. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. Criou-se nos últimos meses um movimento, uma verdadeira campanha em torno da ADI 5529, dirigida exclusivamente para a indústria farmacêutica. O objetivo é substituir medicamentos patenteados por genéricos na venda para o governo. Isso sempre com forte apelo da pandemia. O pedido de liminar da PGR fala em 72 medicamentos. E o irônico é que nenhum deles é para a Covid-19. Poucos falaram que se a ADI 5529 for julgada procedente, na forma do voto do ministro relator, 72% das patentes de fármacos e 72% de biofármacos serão extintas ou perderão prazo significativo. Ninguém fala que se essa ADI for julgada procedente, mais de 10.500 pedidos de patente, que pertencem a todos os outros segmentos industriais de tecnologia do Brasil, serão concedidos sem prazo ou com prazo mínimo. A ABINE representa mais de 1.500 empresas do Brasil. No ano passado, gerou um faturamento de 173 bilhões de reais. O setor de telecomunicações perderá 1.293 pedidos de patente. O setor de eletrônica perderá 686 pedidos. E o setor elétrico, 362 pedidos. Senhores ministros, a medida será muito traumática para o Brasil, para a inovação no país. Estamos às vésperas da licitação do 5G, para os investimentos estrangeiros e, sobretudo, para a nossa imagem de credibilidade e de segurança jurídica. O parágrafo único do artigo 40 da LPI justificou-se e foi usado desde 96 para compensar a ineficiência do NPI. Os membros da ABINE reconhecem que nos últimos 3 anos o NPI fez avanços. Nesse ritmo dos avanços, o backlog acabará logo. Os usuários entendem que não há estado de coisas inconstitucional. O parágrafo único se tornará por si só letra morta. Isso sem traumas para o país. Obrigado, doutor Regis. Falar agora pelo Amicus Curiae, Defensoria Pública da União, doutor Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal. ADI 5529, requerente PGR. Eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, boa tarde a todas e todos. A Defensoria Pública da União vem à sustentação oral para defender o acesso à saúde. Esse
essa razão de a Defensoria Pública da União figurar como amicus curiae. E partimos de uma premissa que nos parece insuperável, excelências, que é a seguinte: uma extensão inconstitucional do prazo de vigência das patentes conduz a uma indevida extensão de uma restrição à competição para a produção de medicamentos e, consequentemente, a uma alta artificial de preços que decorre naturalmente dessa restrição de competição. Veja, o quadro retratado na petição inicial, em tudo revela uma limitação do acesso à saúde e uma restrição indevida. A Defensoria Pública da União, sabem bem, Vossas Excelências, ela recebe diariamente pessoas que nos procuram com a pretensão de obter medicamentos e, por vezes, propomos ações judiciais para essa finalidade. A nosso sentir, nesse contexto, evitar essa dilação do prazo da vigência apenas contribui para o sistema como um todo. Do ponto de vista do Estado, serão menores os custos, porque não haverá preços artificiais, serão menores os custos para cumprir as políticas públicas já existentes. Eventualmente, haverá maior possibilidade de o Estado também aprimorar essas políticas públicas, incluindo, por conta do menor custo, novos medicamentos. Do ponto de vista do cidadão, usuário do sistema de saúde, haverá maiores possibilidades de ele, eventualmente, as próprias dispensas, arcar e suprir as omissões da política pública de saúde, o que, é importante dizer, reduz, inclusive, o nível de judicialização dos temas de saúde. Por essas razões, manifesta-se a Defensoria Pública da União pela total procedência, pelo julgamento, pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial. Agradecemos a atenção. Muito obrigado, doutor Gustavo Zortelli, defensor público federal. Falará pelo amicus curiae, Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, AZIP, doutor Gabriel Francisco Leonardo. ADI 5529. Excelentíssimos senhores ministros, represento a AZIP, entidade de estudos sem fins lucrativos, fundada em 1964, com milhares de associados em todos os países das Américas. Com respeito, comentamos o voto antecipado pelo doutor relator, ministro Toffoli, em 2 pontos. Ao contrário do afirmado no voto, entendemos que a extensão dos prazos de patente, no caso de demora no exame, é sim uma obrigação claramente assumida pelo Brasil no artigo 62.2 do Acordo TRIPS, e o seu descumprimento poderá acarretar sanções no âmbito da OMC. Data vênia elabora em equívoco o excelentíssimo relator quando afirma que a revogação do parágrafo único não violaria o TRIPS, pois o artigo 62.2 não é mencionado em nenhum momento de seu douto voto. Em segundo lugar, quanto à determinação de que o INPI realize concurso público para contratar mais examinadores, lembramos que há mais de 30 anos o governo federal consistentemente confisca entre 60% e 80% da arrecadação de emolumentos do INPI. Com isso, ocorre uma violação direta da decisão que Vossas Excelências tomaram na ADI 3863, de relatoria do ministro Edson Fachin, em setembro de 2018, quando Vossas Excelências decidiram, por unanimidade, que os emolumentos cobrados pelo INPI são um preço público. Ora, como um preço público, a Receita deveria reverter em sua totalidade para a prestação dos serviços pela autarquia e não ser confiscada para sustentar a máquina do governo federal, que, desta forma, cria um tributo perverso, disfarçado e inconstitucional que incide diretamente sobre a inovação tecnológica. A ordem sugerida no voto do eminente relator para que o INPI realize concurso público de admissão de examinadores, data vênia, está dirigida ao destinatário errado, pois o INPI é a vítima do estado de coisa inconstitucional, revelado nesse voto. A destinatária da ordem deve ser a União Federal, que indevidamente subtrai recursos do INPI. Assim, pedimos a esta Corte que ela ordene ao governo federal que deixe sob a administração do INPI a totalidade da arrecadação de emolumentos, tornando finalmente possível que o órgão tenha meios para examinar rapidamente todos os pedidos de patente. Se a presente ADI serviu para que a União Federal finalmente cumpra o artigo 239 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê a autonomia financeira do INPI e jamais foi aplicado, então essa Corte proferirá uma decisão que deixará satisfeitas todas as partes aqui envolvidas, porque tanto os fabricantes genéricos como as empresas que investem em pesquisa aplaudiriam essa decisão. Muito obrigado.
Por fim, agora, o último amigo escure a falar é Dr. Eduardo Teles Pires Halak, que falará para CropLife Brasil. Excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, boa noite. Creio que o fato de já estar aqui falando em nome do terceiro Amicus pelo agronegócio, pugnando pela constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, já denota a severidade do tema para o setor. Aliás, os números falam por si próprios. O setor terá quase 2.000 patentes afetadas, além de 553 pedidos, 18 deles, aliás, que já serão concedidos eventualmente natimortos. Sobre a questão já aventada pelos meus pares ao longo dessa tarde, cumpre trazer um ponto que me parece central para a discussão, apesar de singelo. Não há extensão de prazo na lei brasileira. Há, sim, dois regimes diferentes que estabelecem prazos iniciais de contagem em momentos distintos. Então, ou serão 20 anos do depósito e essa proteção será subtraído o tempo de demora no NPI, ou ultrapassados 10 anos, serão 10 Eduardo anos Halak, de proteção, não Curi, 25, não 30, não 40, mas 10 anos a partir da concessão. Então, parece-me que esse é um tema central para a compreensão da matéria. E é bom dizer, como foi ventilado aqui, outros países prevêem, aí sim, extensões, países como Estados Unidos, China, que foram citados pelo representante do IBPI. Por fim, gostaria de mencionar que preocupa muito o setor do agronegócio a possibilidade de que, a título de resolver um desequilíbrio no setor farmacêutico, no setor da saúde, se oblitere um artigo da lei que já vigora há 25 anos. Basta dizer, o sistema hoje já está aparelhado para lidar com isso. Não só o licenciamento compulsório de patentes já concedidas, mas também a possibilidade de evitar que novos pedidos de patente sejam concedidos com o parágrafo único. Desde 2013, o NPI tem a Resolução 80, que jamais, ou melhor, apenas uma vez foi utilizado pelo Ministério da Saúde para acelerar um pedido de patente. Em 8 anos, muito poderia ter sido feito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Teles Pires Halak. Devolvo a palavra ao relator, que quer fazer um esclarecimento. Boa tarde, novamente, a todos. Eu gostaria, senhor presidente, de novamente reafirmar que, diante da complexidade da causa, que já vamos a julgar definitivamente... Ministro do STF, em e videoconferência. também, em razão do pedido de urgência da Procuradoria-Geral da República e para melhor compreensão, eu fiz divulgar o meu voto antecipadamente. O que não há dúvida permite, não só aos eminentes colegas, mas principalmente aos advogados e às partes interessadas, já terem ideia de qual seria o meu pronunciamento. Por isso, senhor presidente, eu cumprimento aqui a todos os que se manifestaram a partir do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral e as manifestações dos amici curiae. Mas não posso deixar de repelir a ofensa trazida pelo doutor Otto Banho Luiz ao dizer em proposta de modulação de alfaiataria. É um desrespeito o uso da tribuna da Corte Suprema para tratamentos desleais com a mais alta corte do país. Gostaria de repelir, fora isso, as atividades que estão fazendo via mídia, via imprensa, de maneira extremamente desleal, incorreta e estúpida. Repilo o pronunciamento de Sua Excelência e não cumprimento um pronunciamento deste tipo que ofende toda a Corte Suprema do nosso país. Conforme anunciado anteriormente, nós iríamos ouvir todos os amici curiae, depois do relatório do presidente, do ministro Dias Toffoli, nosso ex-presidente, e que amanhã, então, iniciará a votação pelo seu voto. Eu agradeço aos eminentes pares, aos senhores advogados,
e declaro encerrada a sessão.